Vamos lá, primeira questão 156 aí diz o seguinte, ó. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, né? E por isso precisa utilizar o transporte público. E aí, como ele é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, né? Sem considerar ali os segundos, somente aí a hora e os minutos, em que o ônibus passa pelo ponto ali, né, que ele está esperando. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15. Então ele sempre chega depois aí de 6h15. Vamos anotar aqui. Analisando os dados coletados ali durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu. E aí ele diz também que a mediana do conjunto de dados é 6h22. E aí ele diz aí a probabilidade de que alguns dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é, no máximo, né? Isso no máximo aqui é importantíssimo, E aí ele deu aí as opções, tá certo? Então vamos ver como que ele organizou esses dados aí, né? Primeiro, né? Vamos pensar o seguinte, né? São 21 dias letivos, certo? Então, ele conseguiu juntar aí 21 dados, certo? Cada dia ele foi anotando a hora que o ônibus passou. Então, eu tenho um número ímpar, né? De dados, certo? Tenho 21. E ele diz aqui, ó, o primeiro dado importante é que a mediana do conjunto dos dados é 6h22. Mediana, né, para quem não lembra, é quando eu pego todos os dados, né, que eu tenho, coloco em ordem crescente, certo? E aí o termo ali do meio, né, o termo central dentre todos esses dados é o que a gente chama de mediana. Então, como eu tenho 21 dias, tiveram aí 21 dias, né? Então eu tenho 21 dados, é como se eu tivesse 10 dados, né, em ordem, coloquei 10. Coloquei aqui o 11º, que é o que representa aí 6h22. E depois eu vou colocar mais 10 horas, né? A mediana tá aqui central. Vou até botar de outra cor aqui. Certo? Vou botar aqui de azul. Certo? A mediana tá exatamente ali entre... na metade, né? Entre os 10 anteriores e os 10 mais tarde. 10 mais cedo, 10 mais tarde. 6h22 tá bem ali no meio. Bem, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantos horários tem aí, né? Quantos horários ele marcou, que são o quê? Que são menores de 6h21. Então, eu tenho que ter uma ideia de quantos horários vão ter menores do que 6h21 para eu calcular essa probabilidade, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, 6h21, como eu botei em ordem crescente, o 6h21, ele vai estar, lógico, à esquerda aqui do 6h22. Ele é menor, certo? Já que eu vou botar todos os dados aí em ordem crescente. Então, vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, os 6h15, 6h16, 6h17. Como ele quer... vou botar 2 pontos, que meu H tá ficando feio aqui, né? 6h15... 6h16, 6h17. E aqui desse lado eu tenho que ter 10 dados, né? 10 valores. Então vamos continuar. 6h18, 6h19, 6h20, 6h21. Quantos já foram? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que ter 10, porque à esquerda ali do 6h22 eu tenho 10 dados. Então, quando eu chego aqui no 6h21, eu tenho que começar a repetir, certo? Eu vou ter que começar a repetir porque eu não posso passar do 6h22, que é o termo central ali, né? Então, digamos que eu bote aqui, ó, 6h15, por exemplo. Pode ser qualquer valor, né? 6h15. Quando eu boto 6h15, eu estou colocando 6h15 quantas vezes? 2 vezes. Mas isso, né, não pode acontecer, por quê? Porque o 6h21
foi a hora que mais se repetiu, certo? Então, 6 horas e 21 é o que tem que aparecer mais, né? É a moda, né? Para quem não lembra, é a moda, é o que mais se repete aí. Então, se eu coloquei um 6 e 15, eu tenho 2 dados de 6 e 15, eu tenho que ter pelo menos 3 dados de 6 horas e 21. Certo? Para ele aparecer mais. E aí aqui sim, né? O 6 e 21 apareceu aqui quantas vezes? 3 vezes. Tá certo? Então, o 6 e 21 está aparecendo mais. Todos aí são menores do que 6 e 21. E menores que o 6 e 22, como ele quer, certo? 6 horas e 22 é a mediana. Então, ele quer agora eu posso responder a pergunta dele, né? A probabilidade de que alguns dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21, eu vou calcular o quê? A probabilidade. Como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade de qualquer evento acontecer é a quantidade de eventos favoráveis sobre a quantidade de eventos possíveis, né? Eventos aí do universo, certo? E aí eu tenho quantos que são menores do que 6 horas e 21? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então eu tenho 7 valores que são menores do que 6 horas e 21, que é o que eu quero. Então eu tenho 7. E do universo, que são todos os horários possíveis, eu tenho que contar todos os horários que ele pegou ali em fevereiro, que são aí 21, né? Como ele disse ali no início. Então é 7 sobre 21. E tem essa opção? Tem. Aí, ó, letra D de dado.